Fala galera, beleza? O pessoal que está assistindo, ó, primeiro ano militar, beleza? Meu nome é Thalisson, sou professor de inglês do Colégio Força Máxima, o pessoal aí está me conhecendo já das últimas aulas, dos nossos encontros aí das aulas gravadas, das aulas online, beleza? Então estou vindo aí hoje para vocês dar um complemento, né, da continuidade na nossa matéria. Hoje a gente vai estar falando do módulo 5, tá? Que se encontra na apostila 2 de vocês, já se não me engano, beleza? Então dando continuidade aí na nossa matéria, módulo 2, pessoal do primeiro ano militar, tranquilo? Hoje eu vou focar mais na teoria, beleza? E na nossa aula, né, eu vou focar mais na resolução de exercício, vou estar abrindo a apostila com vocês, pra gente focar em um exercício ou outro aí, tranquilo? Para dar um complemento maior ainda da nossa aula gravada. Então vamos lá, galera. Módulo 5, pessoal do primeiro ano militar em inglês, tá falando o que pra gente, ó? Past Simple e Past Continuous, beleza? Então tá falando pra gente de tempos no passado, beleza? Galera, o pessoal que está me vendo aí, né, que já está acompanhando as aulas, está acompanhando e estudando direitinho, sabe que a gente fala de tempo verbal o tempo todo. Então talvez eu esteja falando desse tempo verbal de novo, sendo que hoje de uma maneira mais específica, tranquilo? Então vamos lá. Vou falar desse cara aqui primeiro, depois eu vou falar desse aqui. Tudo que está embaixo é a definição, tá? É onde que esse tempo ocorre, como ele acontece, tranquilo? E aqui do lado, alguns pontos teóricos e alguns pontos gramaticais que eu vou estar falando com vocês, tranquilo? Vou sair aqui rapidinho para o pessoal que quiser tirar um print de alguma coisa, valeu? Então, ó, voltei, beleza? Então, galera, seguindo aí, ó, passado simples, passado contínuo, tranquilo, vamos falar desse cara aqui primeiro. Passado simples, tá? O que você tem que ter na cabeça sobre esse maluco aí, a definição desse cara? Algo que aconteceu, ponto. Ah, professor, só isso? Sim. Passado simples, algo que aconteceu. Começou no momento no passado e acabou no mesmo momento de passado. Tranquilo? Então, aconteceu. Ó, sentido da frase e estrutura. São duas coisas importantes aí para você prestar atenção. O sentido que a frase está te passando e a estrutura, né? Do que a frase está sendo composta. Os auxiliares, se tem um adjetivo, um substantivo, um verbo flexionado, um pronome. Então, estrutura da frase e composição. Beleza? Então, ó, recapitulando. Definição. Passado simples. Algo que aconteceu. Show. Sentido da frase e estrutura são duas coisas que a gente deve também atentar. Tranquilo? Então, ó, voltei para minha chavezinha aqui, ó. Entrando nela, o que a gente tem? Os pontos teóricos e os pontos gramaticais sobre esse cara. Sendo que o passado simples, galera, se você for reparar aqui, ó, eu tenho uma setinha, duas, três, quatro setinhas pretas, tá? Então, o que acontece com essas setinhas? Cada setinha é uma especificação, é um uso do tempo verbal de passado simples. Então, eu tenho passado simples pessoal, o passado simples geral, eu gosto de dividir eles assim. Passado utilizando o used to e o there be no passado. Então, eu tenho 4 usos para esses caras. Vou falar de cada um primeiro, antes de seguir um de cada vez, tá? Então, ó, passado simples pessoal. Para que a gente usa? Para falar de um estado emocional ou posicional do sujeito. Então, passado simples pessoal, utilizado para falar de um estado emocional ou posicional do sujeito. É o famoso ser ou estar, tranquilo? O verbo to be, sendo que no passado. Então, era ou estava, foi e esteve, tranquilo? Passado. Se ele estar no passado, esse é o cara pessoal. Então, eu era baixo, eu era gordinho, eu estava em casa, eu estava na escola, por aí vai. Sempre que você fala de emoção e posição, a gente usa o passado simples pessoal, beleza? Passado simples geral, né? Para que a gente usa esses caras? Para todos os verbos que não sejam o ser e o estar. Tranquilo? Então, sempre que a gente utilizar o passado pessoal, ser e estar. Beleza? Então, ele é o único verbo na nossa frase. O passado geral, ele é diferente. O passado geral, ele é utilizado para todos os outros verbos. Então, eu trabalhei, eu estudei, eu dormi, eu comi, ele estudou, ela trabalhou, ela comeu e por aí vai. Tá? Qualquer verbo que não seja ser ou estar é um passado geral. Tranquilo? Passado simples com used to. Tá? Used to, para que esse cara ele é usado? Já coloquei aqui, ó. Ele é o único embasado teoricamente, né, que a gente vai estar falando. Então, ó, used to para expressar um costume ou hábitos no passado. Tá? Não vou entrar na gramática desse cara agora, tranquilo? Por quê? Porque quando eu explicar isso aqui, você vai entender o uso desse, beleza? É quase que a mesma coisa, só o sentido que muda. Sentido desse maluco,
para expressar um costume ou hábitos no passado. Algo que você fazia no passado, porém hoje, no momento de presente, você não faz mais. Tranquilo? E o passado simples com there be. Né? There be flexionado para o passado, there was e there were. Tranquilo? There was e there were. Para que a gente usa isso, professor? Para falar que tinha algo no passado. Tranquilo? Então, there was a dog in my house. Tinha um cachorro na minha casa. There were cats in my house. Tinham gatos na minha casa. Então, pra gente falar que tem, né? Só que no passado. Então, tinha ou tinham, singular e plural. Was, singular, were, plural. Beleza? Para falar de algo que existia em algum determinado lugar no passado. Tranquilo? Então, esses são os 4 usos aí do passado simples. Passado contínuo, quando a ação estava acontecendo. Então, aqui é a definição, ó, passado contínuo. Estava acontecendo. Essa é a definição. Estava acontecendo no momento da fala, porém agora não acontece mais. Ela começou, se estendeu por um certo período, bum, e acabou. Beleza? O que a gente deve atentar? Gramática. Tranquilo? Uso de auxiliar e a flexão verbal desse tempo. Beleza? Então vou voltar lá para cima e vamos um de cada vez. Passado simples pessoal. Para que a gente vai usar esse maluco? Já falei. Estado posicional ou emocional do sujeito. Beleza. Agora, was e were. Você está vendo ali que são os nossos auxiliares. Ó. Então, was e were como auxiliar e verbo principal. Ou seja, não vai ter mais nenhum verbo dentro dessa frase. Beleza? I was worked. Não. I was work. Não. Esquece isso, tá? O pessoal tem mania de colocar auxiliar e verbo o tempo todo. Não. Quando a gente usa passado simples pessoal com was e com were para falar de um estado posicional ou emocional do sujeito, esse cara vai ser o único verbo e o único auxiliar na frase. Beleza? Então, sempre que você for construir essa estrutura, was e were como auxiliar e verbo principal, mas nenhum outro. Tranquilo, galera? Então, não se confunde nisso aí. Passado simples geral, tá? Passado simples geral. Usado com o auxiliar did na negativa, didn't, correto? Did not. E na interrogativa, did. Na afirmativa temos verbos regulares e irregulares. E professor, não entendi nada. Vamos com calma. De baixo para cima. Eu vou falar da afirmativa, da interrogativa e da negativa. Frase afirmativa utilizando um passado geral, galera. Tá? Eu falo assim, uma frase no presente. I work every day. Eu trabalho todo dia. Maneiro. Se eu quiser fazer essa frase no passado, como é que fica? I worked every day. E professor, não tem auxiliar não, mas o verbo que você utilizou tem ED no final. Sim, por quê? Porque na frase afirmativa nós temos verbos regulares, que é o caso do work, que a gente acrescenta ED no final. Tranquilo? Então, ó, passado geral na afirmativa, quando o verbo é regular, ele tem ED no final da sua estrutura. Ah, professor, e o verbo irregular? Vou te falar agora. Frase no presente. I eat popcorn. Eu como pipoca. Beleza? I eat french fries. Eu como batata frita. Quero falar essa mesma frase no passado. I ate french fries. Então, o verbo eat, que no infinitivo é E-A-T, ele vai para a forma de passado como A-T-E. Tranquilo? Deixa eu ver se eu acho um espacinho aqui, ó. Ele vai ficar assim. Na sua forma de passado, beleza? Ele sai do infinitivo e quando você usa ele no passado, ele fica dessa forma aqui. Ah, professor, como ele é no infinitivo? Assim. Tranquilo? Então, infinitivo, passado simples. Agora, um passado simples regular, termina com ED? Não. Pô, professor, não termina com ED. E agora? Irregular. Você classifica esse verbo como sendo um verbo irregular de passado. Show? Agora, interrogativa. Frase interrogativa. Como que a gente constrói essa frase? Aí entra o auxiliar. Beleza? Na afirmativa a gente não tem auxiliar. Na negativa e na interrogativa já entra. Na interrogativa, o auxiliar é o did, sempre no começo da frase. Tá? Então, interrogativa, como a gente constrói? Auxiliar did no começo. Ah, professor, e depois? Um pronome. Ah, professor, e depois do pronome? O verbo. Ah, o verbo no passado? Não. Verbo na sua forma de infinitivo. A gente só tem verbo regular e irregular na frase afirmativa. Beleza? Na negativa, na interrogativa, o verbo fica normal. Então, a gente utilizaria esse cara. Beleza?
Por quê? Porque já tem o did dando a ideia de passado. Então, dois passados na mesma frase não fica legal. Show? Agora, galera, vamos falar da negativa. Negativa, tranquilo? A interrogativa eu falei pra você que começa com did, depois tem o pronome. Na negativa, não. Na negativa, ela começa com o pronome e depois do pronome tem o nosso auxiliar, beleza? Então, interrogativa, auxiliar no começo, depois o pronome. Negativa, pronome no começo, depois o auxiliar. Tranquilo? E na negativa, o auxiliar vai ser esse cara aqui com um acréscimo do not, né? Então fica did, not. Ou então você pode abreviar isso aqui e fica didn't. Beleza? Mas fica a seu critério. Então, galera, falei dessa parte. Vamos falar do used to. Professor, used to, caraca, terminou com ed. Então esse verbo está no passado? Exato. Então, ó, used to, pensa aqui comigo. Uso para falar de um costume ou então de hábitos no passado. Coisas que eu fazia, porém não faço mais. Maneiro. Mantém isso aí na tua cabeça. Vamos para a gramática. Used to termina com ed. Mas, pô, depois do used tem o to. O que é que vem depois do to? Um verbo no infinitivo. Então eu vou falar assim para você. Eu costumava jogar bola quando eu era criança. Mentira. I used to play. Então, I used to play soccer when I was a kid, when I was a child. Tanto faz. Eu costumava jogar, I used to play. Então, afirmativa, como que fica? Pronome, used to, verbo e o que você fazia, né? O complemento daquela ação. Então, I used to o quê? To play o quê? Play soccer. Então, eu costumava jogar bola. Quando? Quando eu era criança. I used to play soccer when I was a kid. Beleza? Used to agora na negativa. Beleza? Negativa eu falei pra tu que o verbo fica no infinitivo. Então tu vai tirar o D. Beleza? Negativa. Eu não costumava jogar bola quando eu era criança. I didn't use. Não tem o D. Então, I didn't use to play soccer when I was a kid. Eu não costumava jogar bola quando eu era criança. Eu só vou tirar o D e vou acrescentar o didn't para dar a ideia de negação na minha frase. Suave? Partindo agora para a interrogativa do used to. Falei para você aqui em cima que na interrogativa tem o did e o verbo no infinitivo. Mantém. Então, se eu quiser te perguntar assim, ó, você costumava jogar bola quando você era criança? Eu falo, did you use to play soccer when you were a kid? Então, did you use, tá? Estou usando estrutura interrogativa para marcar um costume ou um hábito no passado, beleza? Mas eu sigo a regrinha, porém o sentido é totalmente diferente, beleza? Então fica did, que é o nosso auxiliar, pronome, né, com quem eu estou falando, use to e depois um verbo no infinitivo. Suave? Seguindo, galera. There was e there were, né, já falei. There was, singular, there were, plural. Então, there was a dog, tinha um cachorro, tá? There were dogs, tinham cachorros, beleza? Um singular e outro plural. Pode ser wasn't e pode ser weren't, acrescentado com not, beleza? Então, se eu quiser falar que não tinha um cachorro, there wasn't a dog. Se eu quiser falar que não tinham cachorros, there weren't dogs. Beleza? É só tu seguir isso aqui e acrescentar um not. Passado contínuo, né? Algo que estava acontecendo no passado e parou de acontecer, então começou, se estendeu, acabou. E a gente tem que focar na gramática. Então vamos lá. 3 pontinhos aqui gramaticais desse cara. Ó, verbo na forma de gerúndio. Por que na forma de gerúndio? Porque todo tempo que for contínuo, o verbo vai estar na forma de gerúndio. Então, verbo na forma de gerúndio. Verbo com ing no final. Beleza? Quais são os auxiliares? Was e were. Vai entrar em todas as estruturas. Afirmativa, negativa e interrogativa. Então, nas 3 você vai ter uso de auxiliar. Para quem que eu uso cada auxiliar? O was eu uso para a rapaziada do singular e o were eu uso para a rapaziada do plural. Quem é essa rapaziada do singular? Eu, ele, ela, isto, para coisas e animais. Rapaziada do plural, we, you e they, nós, vocês e eles. Tranquilo? Verbo na forma de gerúndio, que é sempre com ing no final, auxiliar de singular, auxiliar de plural. Pronomes que passam singularidade, pronomes que passam pluralidade. Assim que a gente vai utilizar. Exemplos, professor. I was doing my homework. Eu estava fazendo meu dever de casa. She wasn't doing her homework. Ela não estava fazendo o dever de casa.
They were playing soccer. Eles estavam jogando futebol. E por aí vai. Negativa, they weren't playing soccer. Tu pega esse cara aqui, ó, were, coloca um not depois dele, só isso. Interrogativa, was e were começa. Bizu, toda interrogativa começa com um auxiliar. Então, se eu perguntar assim pra você, você estava jogando bola ontem? Então, were you playing soccer yesterday? Playing, verbo play, né? Com ing. Por quê? Que é obrigatório. Tranquilo, galera? Nossa próxima aula aí, né, nessa semana, na nossa plataforma online, vou focar na resolução de exercício, beleza? Caso vocês tenham alguma dúvida aí com essa aula, vocês podem ficar à vontade para me procurar nas redes sociais. Estou sempre disposto a ajudar vocês da melhor maneira possível. Beleza, galera? E é isso. Um beijão para todo mundo. Excelente semana. E é isso.